Oh, glória. Eu gostaria de dizer para você hoje, você que tem passado por... Quem passa por problemas aqui? Faz assim para eu ver. Ah, que resposta surpreendente, parece que todos passam por isso, né? Mas eu gostaria de classificar hoje um tipo de problema que nós passamos às vezes, que são problemas que parece que nós estamos amarrados, sabe? E por mais que você tente sair disso, parece que você não consegue na sua própria força e você está meio inutilizado nas suas ações. Eu gostaria de começar com um testemunho. Eu vou contar ele em terceira pessoa e depois, se você quiser saber quem é esse irmão, você me procura no final e eu vou te contar. Mas antes disso... apareceu uma mãozinha lá no meio fazendo assim, ó. Os irmãos estão espertos, viu? Amém. Vamos fazer a confissão? Amém, vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Está cada dia melhor, aleluia. Vamos então continuar esse ramo. Levante a sua Bíblia, o seu celular. E diga: esta é a minha Bíblia. A palavra de Deus, poderosa e eficaz. E eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou fazer o que ela diz que eu vou e posso fazer. Oh, e com certeza haverá bom fruto. E não será frustrada a nossa esperança. O Senhor está me aumentando cada vez mais, a mim e a minha família. Verbo da vida Pirituba, cresça e multiplique-se em nome de Jesus, amém. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Amém, obrigado, viu, meu irmão, que me lembrou ali. Glória a Deus. Então eu vou contar um testemunho em terceira pessoa. E depois, se você quiser saber, você me procura no final, eu vou te contar quem é essa pessoa. Você sabe que existem coisas na nossa vida que nós valorizamos muito, né? Não no sentido de colocar isso acima de Deus, mas são prioridades. Então, tem pessoas que são muito responsáveis, né? Então, pessoas que são muito responsáveis no trabalho, outras pessoas priorizam, né? Nós tivemos uma experiência essa semana onde tivemos com uma pessoa, ela disse: a minha família e eu, nós priorizamos muito essas questões de datas, de aniversário. Então, cada pessoa, elas têm um viés dentro de si daquilo que valorizam, daquilo que rege ali os seus valores, os seus princípios. E nessa questão que eu vou dizer para você, é uma questão de responsabilidade com relação ao trabalho. Então você imagina, queridos, que uma pessoa, ela estava passando por uma dificuldade na questão do trabalho. E conversando com outras pessoas, nós identificamos diversas, ao mesmo tempo, simultaneamente, passando pelas mesmas coisas. Que tipo de problema eram esses com relação ao trabalho? Problemas de uma carga de trabalho tão pesada, mas tão pesada que isso começou a roubar a sua energia em outras partes da vida. Vou contar especificamente dessa pessoa, mas... sabe, não somente uma carga de trabalho, mas perseguições assim, na cara, sabe? De pessoas mesmo se levantando dentro do trabalho para causar assédio moral, palavras que deixam a autoestima da pessoa baixa, sabe? Trazendo questões nesse sentido de deixar a pessoa mal mesmo. E essa pessoa, ela estava ali, porque assim, você sabe que existem dois extremos em cada coisa, né? Existe um extremo onde a pessoa acha o seguinte:
eu sou crente, mas eu não sou daqueles lá não, que gosta de espiritualizar tudo, né? Não pode ver uma Coca-Cola que vai lá ler o rótulo por trás porque está escrito alô diabo. Quem já viu isso aí? Você lê a Coca-Cola de trás para frente, está escrito alô diabo, mas o diabo quis ser diabo só no Brasil, porque em outro país é Coca-Cola também, mas não é alô diabo. Entendeu? Então assim, não espiritualiza tudo, vamos com calma. Mas também não vá muito para esse lado de cá achando que tudo é natural. Amém? Então o que acontece? Essa pessoa começou a ver algumas coisas acontecerem na questão do trabalho. Começou uma perseguição assim, meio pesada, algo... Mas não, é natural, eu posso suportar isso. A pessoa pode suportar isso, né? Então você olha que a questão da resiliência é uma palavra muito na moda hoje em dia. O que é resiliência? É o ato ou a questão de você poder suportar grandes cargas de pressão sem que você se quebre. Por exemplo, você olha um bambuzal, um lugar onde tem muito bambu. O vento vem e eles envergam, depois eles voltam para o lugar e não se quebra. Isso é resiliência. Só que o crente ele não pode deixar somente a resiliência reger a vida dele. É necessário ter a resiliência para suportar e a espiritualidade e força para contra-atacar. Porque senão você fica só aceitando e não, eu suporto. E essa pressão não vai embora. Só que esse tipo de pressão, esse tipo de coisa, eles vêm sobre a sua vida, mas você precisa mandar para correr. Amém? Então vamos lá. Aí começaram algumas pressões no tocante à carga de trabalho. Então vamos lá, carga de trabalho. Ah, aguenta? Então vai mais. Daqui a pouco a pessoa estava já 1h da manhã trabalhando todos os dias. Das 8 às 1h da manhã. Como que vive? Isso está correto? Não, né, irmãos? Tem que existir um equilíbrio. Ah, então aguenta ficar até 1, 2? Tá bom, então agora vamos levantar um incircunciso para começar a vociferar em cima dele, para começar a pressioná-lo. E esse indivíduo começou a pensar em tomar diversas atitudes, tais como: eu vou começar a falar com pessoas superiores, eu vou começar... Ou então já sei o que eu vou fazer. Aí esse pensamento, ele é o pensamento que permeia 80% dos crentes, talvez. Já que está nesse ponto, ele vai pedir para mandar ele embora. Ou pedir as contas e chutar o pau da barraca e acabar com tudo. Acontece ou não? Só que essa pessoa começou a perceber que não sozinho, por isso é importante você estar cercado de pessoas que estão num nível e maturidade de fé maiores ou igual ao seu, porque essas pessoas te abrem os olhos na hora da necessidade. Então as pessoas começam a olhar para você e falar: ô, cara, isso daí não é normal, né? Seu cônjuge, sua família alertando, e a pessoa entende finalmente. Você precisa entender que muitas vezes não é uma atitude natural que você precisa tomar. Então essa pessoa entendeu de uma vez e ela decidiu se posicionar. E ela falou assim: eu não vou mais aceitar isso. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa está roubando a vida espiritual, roubando a saúde, roubando tudo, ao ponto dessa pessoa estar um dia na casa dela, deitada, e o coração dela começar a quase bater no teto. Ei, onde vamos parar? Aceitando tudo isso. Você sabe de uma coisa? Me interfonaram um dia desses e falaram assim: tem uma tal de Tamires aqui querendo ir aí na sua casa subir para falar com você. Eu falei: eu não conheço. Então deixa eu ver aqui. Ah, era outra pessoa, desculpa. Eu só aceito na minha casa quem eu quiser. Você só aceita na sua vida quem você quiser. Se você identificar que a encomenda está vindo do inferno, você manda de volta para lá, não aceita não. Oh, aí essa pessoa se levantou em oração e disse: acabou, Satanás, você foi descoberto. As suas últimas cartadas estão aí, mas você não conseguirá parar o servo de Deus. E quando você ora, muitas vezes a gente quer ver o resultado imediatamente, mas contando, não aconteceu nada. Só que quando você libera uma palavra, irmão, pode não estar acontecendo nada aqui, mas no reino espiritual os anjos já estão se movimentando e fazendo. Eles pegaram a sua palavra e estão começando a trabalhar. Oh, a sua palavra tem poder.
eu passo em frente a uma escola, e a Jane já acha que eu estou ficando maluco. Eu cumprimento todos os zeladores da escola. É uma escola onde eu quero que minha filha estude lá. E eu passo e eu buzino e falo: "Ô, minha filha vai estudar aí." A eles: "Oh, beleza." Pode parecer maluco, mas a minha palavra que saiu da minha boca está trabalhando ao meu favor. Está trabalhando. Eu estou vivendo a minha vida. Eu vou passar para lá. Eu vou passar 500 vezes na frente. Talvez eu não diga mais nada, mas a minha palavra que foi dita está trabalhando. E aquela palavra foi dita. Não vai ser assim mais. Acabou. Passaram-se 3 dias. Uma ligação aconteceu. E foi dito: nós precisamos te comunicar a essa pessoa que a sua gestão foi alterada. Mas não tinha nenhum plano, não. Trocaram, aconteceu alguma coisa e a gestão foi trocada e a partir de hoje é outra história, acabou. Você vai viver uma outra coisa, vai fazer outras coisas aqui. Não importa o problema que você está. Não importa o fogo que você está metido. O que importa é que Deus está com você e Ele não te abandona no fogo. Nós precisamos aprender a ver o quarto homem dentro da fornalha. Abre sua Bíblia comigo. Abre sua Bíblia comigo em Daniel 3, versículo 4. Oh! Você está pronto, irmãos? Você está pronto para começar a ver o quarto homem dentro da fornalha? Olha só, antes de começar a ler, eu queria te dar um background aqui. Estou aprendendo, hein? Te dar um pano de fundo. O que acontece? Exatamente nessa época, o povo de Deus, os judeus, eles estavam aprisionados pela Babilônia, o reino de Nabucodonosor. Trazer um pouco de cultura, porque o que acontece? Coisas que acontecem aqui não são, somente na Bíblia, somente os espirituais, somente os religiosos, não, isso é história. Quando você entende que isso é história, que isso existe em livros de história, você começa a trazer essa realidade para mais perto de você. Apesar que se você considera a Bíblia a verdade acima de todas as coisas, isso tem que ser apenas um suporte. Mas a Bíblia é a verdade acima de tudo. Então o que acontece? Eles foram levados cativos. Eu já contei essa história aqui, que foi um aprisionamento, né? O povo, ele foi retirado de Judá e levado para a Babilônia de uma forma tão violenta pelo rei Nabucodonosor e pela Babilônia, que o Vale dos Ossos Secos, eles são exatamente um exército de judeu que foi sendo arrastado e morto do percurso de Israel até a Babilônia. Muita gente morreu, foi algo sanguinário mesmo, violento. E o que mais interessava o diabo na pessoa da Babilônia, do Nabucodonosor, era aniquilar a cultura do povo de Deus até que não se falasse mais em Jeová. Amém? Então, aquele povo aprisionado, e se você acompanhar os primeiros capítulos de Daniel, o rei manda separa os jovens mais fortes, mais inteligentes, e alguns deles que cita nesse livro aqui é Daniel, e exatamente Sadraque, Mesaque e Abednego, bons administradores. E como diz lá no verso 4, Daniel 3, verso 4, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado à fornalha de fogo ardente. Portanto, quando
todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Vai para o 16 direto. Versículo 16. Só para te dar um pano de fundo. Então eles disseram: vamos lá. Quando tocar a música, todo mundo tem que se prostrar diante da estátua de ouro. E você imagina, a música começou a tocar e uma multidão, você pode pensar em milhões de pessoas ou milhares, mas tinha um pontinho destoante no meio da multidão. Eram 3 homens judeus. E os acusadores chegam diante do rei e dizem: rei, vive para sempre. Tu não fez um decreto dizendo que quem não se prostrasse diante de ti ia ser queimado na fornalha? Ele disse: eu fiz sim, pois tem uns 3 judeus aí que estão causando lá na multidão. Agora eu estou trazendo para a linguagem de hoje. Estão causando na multidão, todo mundo se ajoelhou e eles não quiseram fazer isso. Aí ele falou: é mesmo? Manda chamar os 3 aqui. Daqui a pouco a gente vai ver a resposta. Mas o rei, você imagina, eles estavam administrando as coisas da província da Babilônia. E eram bons administradores, assim como José foi um bom administrador. Assim como Jacó foi um bom administrador, a bênção de Deus estava sobre o povo dele. E onde eles colocavam as mãos, as coisas aconteciam. Então você imagina que talvez o rei não gostasse deles, mas gostava do dinheiro que era trazido por meio da sabedoria deles. Então ele fala: eu vou dar mais uma chance para vocês. Olha, eu acho que vocês não entenderam o decreto. O decreto diz que quando a música tocar, quando tocar lá a harpa, tudo, vocês têm que se prostrar diante da estátua de ouro. Vocês entenderam isso? Entendemos. Agora sim. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. A tradução na linguagem de hoje diz: nós não vamos nos defender diante de você. Não temos como nos defender. 17. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses. Queremos deixar claro que, ó rei, jamais serviremos aos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Quantos de vocês, se eu perguntasse aqui hoje, vocês se prostrariam diante da estátua? Todo mundo vai responder não, né? Amém. Mas o que é interessante nesse episódio é a convicção que esses 3 jovens têm de que Deus poderia fazer algo por eles. Amém? Você tem convicção a tal ponto de que Deus pode te livrar desse problema ou dessa situação que você está vivendo? Sabe por quê? É a convicção que vai fazer você sair desse buraco. É a convicção que você tem no que Deus pode fazer, que vai fazer você sair desse problema de uma vez por todas e parar de arrastar isso ano após ano. Mas muito melhor do que a convicção do que Deus pode fazer, é a convicção de que, ainda que Ele não faça nada, eu estou com Ele. O pastor disse isso muito bem dito aqui na quinta-feira. Mas olha esses jovens. O nosso Deus vai nos livrar. Mas ainda, isso é hipotético. Quer dizer, Ele vai nos livrar, nós sabemos disso. Mas ainda que se Ele não nos livrasse,
Não importa, porque eu estou com Ele independente de qualquer circunstância. As circunstâncias não podem alterar quem somos, irmãos. Amém? Não é um problema. Às vezes o vento vem tão forte que ele vai te dobrar até o chão. Mas a sua capacidade de retornar para o eixo está nele, está na sua fidelidade. Você consegue entender a fidelidade como um imã? Como um imã. A fidelidade é como um imã. O vento vem e ele bate em você tão forte que você vai dobrar. E quando começa a quase trincar, a sua fidelidade fala, não é a hora. E puxa você de volta para o eixo. Oh! Volta lá. Vamos deixar o texto para a gente trabalhar ele. Mas ainda que ele não nos livre, ainda que o emprego não apareça no tempo que eu quero. Quem lembra de mais um camarada assim na Bíblia? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele faz os meus pés como o da corça. Sabe o que isso quer dizer? Ainda que, é hipotético. Ele está dizendo, ainda que não tivesse nada disso, eu ainda ficaria com Deus, porque eu sei que Ele faz os meus pés como o da corça. Os pés como o da corça são pés que estão acima dos problemas, acima da dificuldade, acima da falta, acima do desemprego. Deus fez os seus filhos com os pés como o da corça. Então não fique preocupado a respeito do que pode acontecer daqui 2 anos, 3 anos. Os seus pés são pés como o da corça, que estão por cima dos problemas, amém? Queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos os seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Próximo. Nabucodonosor se enfureceu. Meu pai. Tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ele se enfureceu tanto que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Você imagina que fosse, sei lá, vamos fazer algo. Eu era o rei do reino mais poderoso daquela época. Mas vamos imaginar que fosse o governador do estado de São Paulo. Que ele viesse aqui e falasse assim, Pastor Edson, a partir de hoje eu estou te dando uma cartilha aqui, você tem que pregar isso. Não pode mais falar contra isso, nem contra isso. E o pastor Edson ia falar, não, eu vou pregar o que a Bíblia está falando. E o rosto dele ia se enfurecer, o semblante ia cair, e ele ia querer pegar o pastor Edson pelo pescoço. Imagina essa cena. Só que essa cena você tem que contextualizar ela. Imagina agora, governadores, prefeitos, servos, milhares de pessoas olhando, milhões de pessoas que estavam ali sem entender o que está acontecendo, pegaram aqueles 3 agora. E poderia passar um sentimento sobre a vida deles. Será que é agora que a gente vai passar essa vergonha? Mas Deus não envergonha os seus filhos. Amém? Amém? Ah, mas você está falando isso, mas eu fui envergonhado. Então fica preparado, porque se você passou vergonha, você entrou no rol dos sujeitos que terão dupla honra na vida de vocês. Em lugar da vergonha, dupla honra. Olha só, Nabucodonosor se enfureceu tanto que o rosto dele ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Sabe, o seu fogão ele deve chegar a uns 180 graus, talvez? Mais ou menos? O limite? Um pouquinho mais? O fogão do Nabucodonosor, ele tinha um botão escrito plus, que quando você apertava ele aumentava um pouco mais ainda. Era o fogo ardente, quase concorrendo com o inferno, de tão quente. E ele mandou ligar no limite. Então ele se enfureceu e ordenou, liga 7 vezes mais do que de costume. Próximo. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já se queimou fazendo café? Ou fazendo uma comida, alguma coisa? Doeu? Ficou uma bolha, sei lá, por alguns dias? Aí eu te pergunto,
Se encostou um pedacinho do seu dedo, já doeu, você já quase morreu de dor. Ai, meu Deus. O camarada manda aumentar 7 vezes mais. Por que precisa ainda amarrar? Qual é a necessidade de... Já vai mandar lá para o fogo. Acabou. Ainda manda amarrar. São requintes de crueldade muito intensos, você não acha? Eu sei que, trazendo para os nossos dias, você pode estar passando por problemas. Que parece que o diabo esquentou a fornalha diante de você. Abriu a porta e você está indo amarrado para lá. E você não consegue nem se soltar da corda porque parece que tem homens fortes do exército te segurando. Você não tem mais força. A única alternativa é você entrar lá dentro da fornalha. Mas pode ir tranquilo lá para dentro, viu? Porque o quarto homem vai se manifestar para te tirar de lá. E essas cordas que estão te amarrando, nós vamos ver o que vai acontecer com elas. Alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Quem que está na mídia hoje? Não vou aprontar essa não. Eu tenho uma imagem no meu celular que ia ilustrar muito bem. Eles tentaram chegar perto para jogar, então você pode falar, não, mas veja bem, aqui não estava tão quente, falhou ali, acabou o gás do Nabucodonosor bem na hora. Não. O fogo estava tão quente que os caras que chegaram perto para jogar, eles morreram antes. Não é natural. Da mesma forma, eu falo para você, o que é um problema no casamento? O que é um problema no seu emprego? O que é um problema na sua vida perto de uma fornalha onde se perderá a vida? Se Deus entrou na fornalha, Ele pode entrar na sua vida, pode entrar no seu casamento, pode entrar no seu emprego, pode entrar naquele problema que você fala é impossível de resolver. O que a gente precisa é pensar fora da caixinha agora. Às vezes a gente tem tanto problema e fica tão focado nesses problemas que a gente só consegue olhar para eles e para de olhar a grandeza do nosso Deus, o que Ele já fez. O Deus que fecha a boca de leão. O Deus que faz tempestade virar uma garoa. Olha lá. Chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego amarrados, diga amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse, ele alarmou ali, hein? Ele levantou e disse aos seus conselheiros, não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, foi isso mesmo. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar, e o 4 homem se parece com um filho de Deus, filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E eles saíram do meio do fogo. Esse fogo, esse problema, isso que você está metido agora mesmo, ele não é para acabar com a sua vida. Eu estou declarando sobre você que esse fogo, ele vai apenas desatar as cordas que estão sobre você. E uma velocidade do Espírito alcançará a sua vida. E você correrá como nunca antes. Você alcançará resultados como nunca antes. Esse fogo, ele pode estar vindo como uma armadilha contra você e você não tem como escapar, mas só serão queimadas as cordas. As cordas serão queimadas, você ficará inteiramente livre. Nem sequer um fio de cabelo.
nem sequer um fio de cabelo. Você não será tocado, os seus bens não serão tocados. Oh, eu fiquei meditando hoje sobre o testemunho do Tiago Mota, do pastor Tiago. Uma fornalha de fogo se levantou contra ele, ao ponto dele ser demitido. E talvez novamente as amarras do desemprego começaram a amarrá-lo, mas o fogo queimou essas cordas e agora ele está num emprego melhor, maior, com um cargo maior. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Eu não digo do emprego maior, do cargo maior, mas eu digo que quando o diabo vem, ele vai vir por um caminho e por 7 ele vai ter que fugir. Amém? Mas uma fornalha de fogo, ela nunca se levanta do nada. Eu vou começar a mostrar para vocês alguns pontos interessantes. Olha só, nesse caso mesmo, foi do nada? 3 camaradas lá negaram de se dobrar perante a estátua e está tudo feito? Não, não é nada disso. Existe um propósito para que isso aconteça. Olha só, se você estudar o livro inteiro de Daniel, você vai perceber que é um livro escatológico. Eu não vou entrar em escatologia, amém? Mas o rei tem um sonho, e nesse sonho, bem resumidamente, Daniel revela o sonho e ainda dá a interpretação, ao passo que os magos daquela época não conseguiram fazer isso. Então o sonho era como? Ele sonhou com uma estátua, a cabeça era de ouro e o resto do corpo eram de outros materiais. Isso representava que cada parte do corpo eram reinos que viriam após Nabucodonosor. Então a cabeça de ouro era o reino da Babilônia. Ele falou, a cabeça de ouro era da Babilônia? Então agora vai ser a estátua inteira de ouro, ou seja, o meu reino será eterno. Então quando aqueles 3 não se dobram perante o rei, eles estão dizendo, o seu reino não será eterno. Então o rei se enfurece com aquilo e faz tudo isso que fez. Olha só, muito sabiamente dito pelo nosso pastor na quinta-feira, quando Jesus diz, passemos para outra. Vamos lá, todo mundo. Passemos para outra. Quantos de nós já não dissemos que iríamos passar para outra margem? Como, vice? Eu nunca disse, nem para o Rio eu fui. Não, mas quantos de vocês não saíram daqui no domingo dizendo assim, cara, aquela palavra mexeu comigo, a partir de hoje, o pastor Edson falou aquelas coisas lá sobre o projeto, eu vou dedicar minhas finanças para honrar o Senhor. Aí sabe o que acontece na segunda-feira? Quebra o carro, estoura a correia da máquina de lavar, fura sua roupa, né? Você perde o cartão, perde a carteira e todo um transtorno acontece, vem uma tempestade. E talvez você possa pensar assim, eu não estou no centro da vontade de Deus. Eu acho que eu não estou, porque se eu tivesse, meu Deus, não estaria acontecendo essas coisas. Que perseguição é essa? O que está acontecendo? Quantas pessoas vão sair daqui no domingo dizendo, essa palavra sobre santidade, sobre consagração que o Ricardo falou, amanhã eu vou entrar no meu quarto e vou ficar o dia inteiro lá orando. E aí pensa que não, a sua mãe acordou daquele jeito e começou a brigar com você. Você fala, é melhor eu sair de casa, esse negócio aí não está dando certo não. Mas olha só, isso não é um pensamento de um crente. O pensamento de um cristão, de um crente que é convicto daquilo que é a vontade de Deus, quando ele diz, vamos passar para outra margem, você não tem que titubear, você tem que ir até o final. Sabe por quê? Jesus disse, vamos passar para outra margem. O que Jesus vai fazer? Dormir. Vamos supor que nesse barco estivessem crentes de hoje em dia. Que Jesus e os discípulos fossem crentes de hoje em dia. Dos que gostam muito, né, de pregações fáceis e tal. Só viver o oba-oba do Senhor, que não é o nosso caso, só estou dando um contexto geral. Eles iam chegar. Rapaz, olha lá. Tá formando uma nuvem meio estranha, hein? Tá formando uma nuvem estranha. Os crentes de hoje em dia lá no barco. Começou a chover, começou a tempestade. Recolhe as velas, vamos todo mundo embora, vamos voltar. Mas por que voltar? Nós não estamos no centro da vontade de Deus, não. Olha a tempestade que está acontecendo. Quem não ouviu a mensagem do pastor Edson de quinta-feira, pegue no canal. As perseguições, os problemas também vêm para quem está obedecendo a Deus. Mas então Jesus estava lá deitado no barco. Agora, por que sobreveio uma tempestade? Quem mandou aquela tempestade?
Porque muitos podem dizer que foi Deus que mandou aquela tempestade. Muitos até acreditam que isso é verdade. Agora você precisa identificar quem mandou a tempestade. Porque se você não identifica, você nunca vai mandar ela parar. Então Jesus ficou sossegadão. Ele falou, vamos para outra margem, e foi dormir. O travesseiro era a palavra. E ele foi dormir tranquilamente. E no meio do caminho, aquela tempestade começou a acontecer. Por quê? Foi do nada? Porque o diabo sabia o que ia acontecer no destino daquela viagem. O que ia acontecer no destino daquela viagem? Era a primeira viagem missionária de Jesus. Até então Jesus tinha vindo para os judeus, mas agora ele estava indo para Gadara. E o diabo ficou amedrontado porque ele falou, se ele chegar lá, o meu plano será frustrado naquela cidade. Aquele povo será liberto da intimidação, aquele homem será liberto. Então muitas vezes quando nós nos propomos a fazer algo, a romper para um novo nível, às vezes a perseguição e a tempestade ela vem sobre nós. A fornalha de fogo parece que está acesa. E pode acontecer dela vir, mas você saiba, Deus não vai impedir você de cair lá na fornalha, mas Ele vai estar lá dentro com você. Deus não amarrou a boca do leão antes de Daniel cair na cova. Daniel caiu na cova e a boca foi amarrada. Deus não chama Pedro, fala assim, Pedro, eu vou aí te buscar para você andar na água. Não, é vem primeiro e você vai andar. Ele fala, Pedro, venha comigo e eu vou te fazer pescador de homem. Não é eu vou te fazer pescador de homem e depois você vem comigo. Nós só seremos promovidos no tanto de pressão que nós aguentamos. Eu vou repetir. Nós só seremos promovidos mediante ao tanto de pressão que nós aguentamos. Na ocasião eu era o coordenador de um jovem. E ele era um jovem muito promissor. Muito bom de trabalho mesmo. Ele atropelava todo mundo com a qualidade do trabalho dele. Era uma máquina. Você pedia qualquer coisa para ele. Tá pronto. Tá pronto. Eu ia te pedir? Já fiz. Aí conversando com os outros coordenadores, com a gestão, precisamos promover esse cara. É uma máquina. Não é um humano não. E chegamos todos felizes para dar notícia para ele que nós tínhamos conseguido uma promoção para ele. Chamamos ele numa sala. Então, gostaríamos de te falar uma boa notícia. Dar essa notícia é a melhor coisa, né? Ruim é quando você vai demitir alguém. Que você conseguiu, cara, promoção e tal. Ele falou assim, eu não quero. Como assim, não quer? Não quero, eu gosto do que eu faço aqui. Esse tipo de responsabilidade, eu estou no meu limite já. Não quero promoção. Eu falei, mas não pode, rapaz, você precisa... Não, vocês precisam entender que é o que eu quero ficar nesse nível de responsabilidade, não quero outro. Nunca tinha acontecido, então depois a gente conversa, pensar a respeito. Você consegue entender? Se você deseja ficar num nível de responsabilidade, você não vai ter um maior do que esse. Então quando vier um problema, uma dificuldade sobre você, comece a pensar sobre isso. Não é que Deus está te testando, mas às vezes os problemas vêm e no meio da dificuldade Deus vai fazer você sobressair nisso. Você só precisa entender quem está do seu lado. A tempestade ela foi enviada pelo diabo, pelo Satanás. Sabe por quê? Porque senão Jesus não ia repreendê-la. Agora você precisa entender de onde vem. Às vezes essa circunstância ela pode ser um diagnóstico de saúde. Se você ficar imaginando que essa tempestade veio de Deus, você não vai mandar ela calar. Se você imaginar que um desemprego é Deus que está te testando, você não vai mandar o desemprego calar a boca e sair da sua vida. Você precisa identificar a origem da tempestade, do problema. Amém? Oh. Não aparece do nada uma tempestade. Quando você está indo cumprir algum propósito, o diabo não vai ficar feliz com isso. Olha só.
O apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: abriu-se diante de mim uma porta grande e oportuna, e há nela muitos inimigos. Uma porta grande e oportuna. Dependendo do tamanho da porta, você pode imaginar o tamanho dos desafios que você vai encontrar. Imagine, querido, Satanás não vai gastar munição em portinhas pequenas que não tem nada lá dentro. Agora, se Deus tem aberto portas para você grandes, e é o que Ele faz, não se incomode com o tamanho dos inimigos que tem lá dentro, pois você vai devorar eles como pão. Olha isso. Pega comigo. Prestem atenção. Deus tem portas para nós, irmãos. Portas grandes. Portas de acordo. Grande é proporcional. Grande é muito. Eu falo aqui, não é o mesmo tamanho de porta para todos. Mas é uma porta que você pode suportar, pode ter certeza disso. E quando Ele abre uma porta que no seu nível pode parecer grande, tem desafios lá dentro. E tem um guardião nessa porta que não quer que você cruze ela por nada. Porque se você cruzar, acabou. Você está entendendo? Nós não podemos retroceder, gente. Eu estou caminhando para o final. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos, sabe? Tá uma moda muito gostosa de ser evangélico, não tá? É até bonito. É até bonito. Estamos no verbo da vida mesmo? Sim. O verbo da vida prega a palavra. Amém? Tá uma moda, é a moda do tempo ainda. Acho que começou mais ou menos uns 3 anos, né? Estendeu-se até aqui. Só que nós estamos chegando um tempo que eu quero alertá-los. Muitos de vocês me levantaram a mão quando eu falei assim: vocês se curvariam diante da estátua? Que vocês responderam? Não. Só que a estátua de hoje em dia não é estátua. Não é estátua de ouro. Não é algo tão inimigo. A estátua de hoje em dia são pensamentos. Vou chegar lá. A estátua, pensa comigo. Como diz o nosso pastor, vocês são crentes. E crentes são inteligentes pensam. Não tem mais estátua de ouro. A estátua de hoje são pensamentos, são ideias, são sofismas. E a partir do momento que você se curva diante de sofismas, você está se curvando diante de uma estátua. Que tipo de sofisma, de pensamentos, de ideias são essas? Vamos trazer uma, por exemplo. Você vai falar, Vinícius? Vou. O pensamento de que a igreja, a Bíblia, deve ser atualizada e passar a conviver com o homossexualismo. Sabe por quê? Se você abraçar essa ideia, você vai ser querido pela nação. Mas lembre-se que o mundo é inimigo de Deus. Você está falando contra os homossexuais? Não. Todos eles podem vir para cá e serão bem recebidos, abraçados. Eu estou falando contra o comportamento do homossexualismo, do lesbianismo, do feminismo, do machismo, pautas progressistas como aborto. Você quer ser querido lá fora ou você quer ser querido no reino de Deus? Quem ama Jesus? Quem ama Jesus guarda os mandamentos dele. E eles serão amados pelo Pai, e Jesus também o amará e se manifestará a ele. O nosso amor por Jesus, ele está muito menos nas palavras que nós temos para com ele do que para com as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas dizem mais. Agora eu te pergunto, você não se dobraria mesmo à estátua ou pensamentos progressistas como esse? Não? Vamos supor que você está precisando de um emprego e você chega no emprego, na entrevista de emprego agora, porque agora está acontecendo isso, viu? Está começando. Se preparem, crentes. Se preparem, porque todo o conforto agora ele vai começar a apertar um pouquinho e daqui para frente vai ser cada dia um pouquinho mais. Então, a nossa responsabilidade de se apegar com a palavra de verdade. Amém?
Então o que acontece? Vamos lá. A Jane foi preencher um cadastro esses dias. E ela falou, o que eu sou? Tava lá, gênero. Ela virou para mim, o que eu sou? Eu falei, eu também não tô... Eu não encontrei homem e mulher. Só tinha trans binário, trans não sei o quê, não sei o que, cis. Eu sei que tem um teor engraçado, mas não é engraçado, né? Porque eu falei, não sei o que a gente é nesse aspecto. Agora você imagina você chegando no emprego, você está precisando de um emprego e diz assim, você concorda com essas pautas no gênero, número e grau? Você concorda, por exemplo, que, vamos supor, tem uma cláusula lá. Você concorda que não existem homem e mulher de nascimento, mas sim que são seres binários que podem escolher o que querem ser? O que você vai assinar lá? Hein? Você ficaria sem um emprego? Ou você se dobraria? Porque nós estamos cheios de crente hoje em dia que flertam com a estátua um pouquinho aqui, mas daqui a pouco elas estão ali já. Oh, não, eu vou dar só uma dobradinha na estátua aqui, e depois Deus me perdoa porque Ele me entende. É verbo da vida, senhores. Não, só uma estatuazinha aqui, um pouquinho de prostituição, depois eu peço desculpa, tá tudo certo. Não, só uma estatuazinha aqui de um pouquinho de carne, uma bebida, balada, depois eu volto aqui, eu peço perdão, tá tudo certo. Não tá tudo certo, gente. Não tá. Não se dobrar a estátua é você amar a Deus e amar os mandamentos dele e buscar seguir o caminho que é correto. E eu falo isso possuído de temor. Nós estamos caminhando para um tempo ruim, gente. O que é esse tempo ruim, Vinícius? A gente vai passar fome, Calma, Deus vai cuidar de todos nós, fiquem tranquilos. Mas eu estou dizendo que vai ser odioso ficar aqui, nessa terra. Porque essas pautas, elas estão começando a ficar sufocantes. E crente não pode apoiar isso. Amém? Crente não pode falar disso. Então, que a gente vai falar do quê? Amém? Nós temos que amar as pessoas, independente. Venham todas, vem. Nós clamamos aqui drogados, prostitutas, pessoas homossexuais que venham todas para cá, e vão ser muito amadas aqui. Mas nós não vamos nos dobrar diante de pensamentos, de sofismas, como tem sido pregado em igrejas por aí, de púlpito ainda. Atribuindo prostituição a Jesus, atribuindo homossexualismo, atribuindo mentiras ao Evangelho. Não, nós não vamos aceitar isso, não, nós não nos dobramos. Pastores sendo indiciados pela Procuradoria Geral por dizer que homem é homem e mulher é mulher. Isso daqui não é mentira, viu? Pode procurar no G1 que está lá. Daqui uns dias, nós subiremos no púlpito, nós, eu digo igreja como geral, e talvez alguns estejam temerosos do que vão falar. Mas a nossa pregação está no YouTube, publicamente, para todo mundo assistir. Se tiver que ser preso. Vocês querem ser ministros? Vocês estão prontos para lidar com isso? Porque eu estou aqui debaixo de uma unção falando que se quiserem me prender por eu estar falando isso, não tem problema. É muito bom entrar no manto aqui, sabe? Mas é bom a igreja saber que não é só oba-oba. Amém? Crente não retrocede. Amém? Crente não retrocede. Crente não fica olhando para o que deu errado, crente olha para o que vai dar certo. Olha só, a igreja de Atos, irmãos. A igreja de Atos começa a viver um avivamento. Pessoas se convertendo. Cornélio, um homem gentil, começa a orar, um anjo aparece. E começa um grande mover em Samaria, em vários lugares. O evangelho rompendo para todos os lados. E de repente o que acontece no capítulo 12 de Atos? Uma perseguição se levanta contra o povo de Deus. Ao ponto que Tiago é morto a fio de espada, arrancado o pescoço dele. E sabe o que aconteceu depois disso? Os crentes
Diz lá no 12:3, os crentes foram todos para suas casas chorar e lamentar a morte de Tiago e todo mundo parou de falar de Deus. É isso? Não. Eles se reuniram com os deles e começaram a orar incessantemente, porque tinha mais um para morrer no outro dia. Quem era? Pedro. E Pedro estava tão preocupado na prisão. É isso? Estava dormindo. Oh, aprendeu com Jesus, né? Ele estava no barco, não estava? Não está na minha mão, vou dormir. E a igreja? Eles podiam estar lá, não, Tiago morreu, acabou tudo, cara. Tiago morreu, vamos embora. Não. Pedro está lá, vamos. Nome de Jesus, nome de Jesus. Aí você vai para um shopping, você fica deslumbrado, não fica? Ó, uma porta abriu. Deus já sabia disso. Então, o anjo vai lá, acorda Pedro. Pedro meio atordoado ainda. O que está acontecendo? Me segue. E Pedro começa a andar e as portas. Você está pronto para ver as portas automáticas diante de você? Você acha que isso foi uma ideia de gente que construiu o shopping? Deus já tinha as portas automáticas. Oh! E aquele homem simplesmente sai. Como ele simplesmente sai de uma cadeia? Os crentes não podem ficar olhando para o que deu errado. Tem que olhar para o que pode dar certo. Amém? Oh! Muito bom. Pode subir a banda para a gente encerrar. Oh, aleluia. Sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante nessa história toda é que a sua fornalha, o seu problema, ele vai glorificar a Deus. Como? Não, calma, que não é o problema que vai glorificar, mas é o escape que Deus vai te dar que vai glorificá-lo. Volta lá em Daniel 3:26. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham um cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Se você confia no Senhor, um anjo será enviado para te livrar. Ei, eu declaro sobre sua vida um anjo indo ao seu encontro, na sua casa, na sua família, no seu emprego e livrando você dessa situação, livrando você da falência. Negócios que estavam para falir, ei, um anjo está sendo enviado, porque você confiou no Senhor, e Ele te livrará da falência, da vergonha, em nome do Senhor Jesus. E olhe, eles desafiaram a ordem do rei, estavam dispostos. Vou começar lá do princípio. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Próximo. Portanto, faço este decreto.
Um decreto está sendo feito ao seu respeito agora. Pode ser que seu chefe, ele estava resistente quanto a você, mas agora um papel está sendo carimbado. Oh! Eu estava indo uma vez para o meu emprego e eu cheguei diante daquele prédio. Eu parei por 5 minutos e falei: Satanás, solta a mente deles. E agora toda a influência do Espírito Santo para que eles olhem para a minha pessoa e se agradem de mim, em nome do Senhor Jesus. Um decreto está sendo dado. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Aqueles que temem ao Senhor, fiquem de pé. Oh! Vamos cantar essa canção. Aleluia. Coloque agora o foco no que pode dar certo na sua vida. Deixe o que já deu errado para trás, meu irmão. Deus está contigo na fornalha, não importa. Deus está contigo no barco, na cova dos leões. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não sai de dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, e maior é o que está em você do que o que está no mundo. Oh, aleluia!